Eu quero hoje falar com vocês a respeito de esperança. Quero falar a respeito que o sofrimento não mata a esperança. Baseado no texto de 1 Pedro, capítulo 1, eu quero ler os primeiros 9 versículos, depois a gente vai conversar especificamente sobre isso. Aqueles que nos visitam, uma alegria ter vocês aqui com a gente. Muito bom ter vocês aqui. O texto, eu vou ler na NVT, então se você vai acompanhar, se você tem a Bíblia no celular, você pode escolher a versão NVT, que diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros na província de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. É uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda, não se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro. Assim, sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele. E se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançados. Estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que realmente, para a gente, olhando o cenário, cada vez eu tenho falado isso, repetido, precisamos viver nesse mundo, precisamos ter muita esperança. Precisamos olhar para as coisas e não ser destruído pelas notícias, pelas situações, pelas circunstâncias que estão governando e levando esse mundo para caminhos que realmente obscuros. Nós falamos sobre isso na semana passada, sobre igreja perseguida. Nós sabemos que mais de 300 milhões de cristãos no mundo são perseguidos. Nós hoje vivemos um mundo em que tem mais de 30 conflitos armados acontecendo, guerras locais, guerras que estão gerando mortes e destruição. A gente tem mais de 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais. Nós temos esse mundo caminhando para com algumas pautas progressistas que têm gerado apoio ao aborto, a questão da homoafetividade como uma coisa tão normal. Nós olhamos para a intolerância religiosa e a gente precisa olhar para nós, e a gente às vezes lembra dessas situações, e a gente precisa buscar esperança. A gente olha para as pessoas da cidade, a gente olha para a política da cidade, a gente olha para as nossas escolas, a gente olha para dentro da nossa família. Quantas pessoas estão esquecendo de Deus, abandonando as coisas,
Quantas pessoas estão frias na sua casa, abandonaram o Senhor, não querem mais saber de nada? Quantas pessoas... Hoje tem muita gente sendo até perseguida porque é cristão dentro da empresa. Tem gente que não consegue entrar numa empresa porque eles olham lá no seu perfil, você é cristão, você não é admitido na empresa porque você tem um perfil de cristão. Mas como Pedro está escrevendo para uma igreja que ela perdeu tudo, porque na realidade essa igreja que Pedro está escrevendo é aquela igreja que saiu perseguida depois da perseguição de Estevão. Então Estevão, lembra-se que Estevão foi morto, e a partir da morte de Estevão, uma grande perseguição sobre a igreja, e todo mundo sai correndo, deixa casa, deixa família, deixa trabalho, e vão se espalhando. E então eles perderam família, perderam a casa, perderam todo o relacionamento que estava à sua volta, e de uma hora para outra eles estão em vários lugares, tentando recomeçar a vida deles. Eles estão tentando recomeçar uma vida que foi destruída pela perseguição. E Pedro então começa a escrever para essa igreja, para animar eles, tentando mostrar para eles alguma coisa diferente que eles precisavam ver, por conta da situação. E por isso que Pedro começa a escrever. Ele escreve assim no versículo 1, eu, Pedro, apóstolo de Jesus, escrevo esta carta aos escolhidos, eu acho muito interessante, que vivem como estrangeiros na província do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele está falando, olha, embora vocês foram perseguidos, eu quero dizer para vocês que vocês são escolhidos por Deus. Sabe de uma coisa? Não importa quanto sofrimento vocês estejam tendo, vocês são escolhidos. E vocês estão vivendo nessa terra como estrangeiros. Vocês não têm direito a nada. Estrangeiro não tem muito direito, né? Quem é estrangeiro sabe disso aí. Nós fomos para o Chile, você entra lá, você tem que pedir permissão para entrar, você tem que falar em que lugar que você vai ficar, você tem que andar com o seu documento, você não tem todos os benefícios, qualquer coisa você já é deportado. Essa muitas vezes é a condição do cristão nesse mundo. Nós temos que ter essa consciência de que, embora estejamos nessa terra, nós somos escolhidos por Deus, mas nós não temos essa condição de ser dono disso, porque nós somos daqui estrangeiros. Nós somos aqui peregrinos. E isso retrata a nossa realidade espiritual. Você foi escolhido, mas vive numa terra onde você tem que viver como peregrino. Tem muita gente vivendo nessa terra achando que aqui é o seu lugar. Aqui é a sua... né, e coloca todas as, entre aspas, fichas, coloca todas as suas esperanças, e quando acontece alguma coisa não legal, perde um emprego, ou fica doente, ou alguém morre, alguma situação assim, ele se desespera. Nós olhando para a realidade do Rio Grande do Sul, pessoas que a vida delas mudaram da noite para o dia para a noite, foi instantânea. Você tinha casa, hoje você não tem. Você tinha trabalho, hoje você não tem. Às vezes você tinha filho, hoje você não tem, morreu. De uma hora para outra, as coisas podem mudar na sua vida. E quando essas coisas de uma hora para outra mudarem, como é que você vai lidar com essa situação? Você vai perseverar, você vai continuar, você fica firme, ou você se abala, ou você quer desistir, ou você quer jogar toalha, ou você fica desesperado. Essa é o objetivo de Pedro. Pedro está querendo escrever para esse povo que é escolhido, mas está vivendo como peregrino. E eu quero falar para você que é escolhido, mas que deve viver nessa terra como um peregrino.
Não coloque toda a sua confiança, não coloque todas as suas fichas, não coloque toda a toda a sua fé, tudo que você tem, não deposite nessas coisas, elas são perecíveis. Por isso, quando ele fala aqui no verso 2, e ele fala com clareza aqui, o texto no verso 2 diz assim, que Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito Santo os santificou para a obediência e purificação do sangue, pelo sangue de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Está dizendo aqui de um Pai que planeja, de um Pai que, na realidade, o Pai, a Trindade nos salvou. E a gente está falando hoje de algo que não pode ser destruído. A nossa salvação, a realidade da salvação deve ser a esperança e o lugar seguro em que nós devemos estar firmados. Não pode ser em sistema político, não pode ser em sistemas religiosos, não pode ser numa cultura, não pode ser nos bens, mas Deus planejou, o Pai planejou a salvação. Eu acho muito lindo, pela presciência. Não que Deus, olhando a sua bondade, resolveu salvar você. Não, Ele, pela graça dEle, pela presciência dEle, pela sabedoria de tudo que Ele sabe, Ele vos salvou, Ele planejou salvar-nos, Ele nos escolheu. E aí Ele legaliza, o Filho legaliza, Ele organiza esse planejamento, Deus planeja, o Filho legaliza o projeto através do seu sangue, Ele traz a possibilidade da salvação, Deus planejou a salvação. Mas para salvar, as pessoas precisam ser limpas do seu pecado. Jesus, então, providencia a legalização disso, através do seu sangue. E aí vem o Espírito Santo e começa a capacitar-nos, todos nós, a poder crer em Cristo. Ele começa a pôr em nós a fé suficiente para que nós possamos crer no Senhor Jesus. Está me entendendo? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhou na sua salvação. E hoje, então, nós somos frutos e obra da Trindade, da obra de salvação. Eu creio, eu tenho certeza que eu sou salvo por Jesus Cristo, eu sou salvo pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito. Quem tem certeza disso aí, diga amém. Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que o Espírito Santo habita dentro de você? Você é templo do Espírito Santo? Isso é tudo o que nós precisamos. Nós precisamos ter essas certezas para que a nossa vida possa superar sofrimentos, superar perdas. Por isso, essa viva esperança. Eu imaginei nessa construção de Pedro, desse texto, eu imaginei que ele está trazendo alguns fundamentos, como se construísse um prédio. E ele está falando sobre isso, e ele está mostrando, e eu fico imaginando, quem é pedreiro, engenheiro, trabalhou em alguma construção, fez alguma coisa, sabe que algumas coisas são fundamentais numa construção. Algumas coisas você não vai abrir mão numa construção. Uma delas é a fundação, né? Uma casa, você pode ter uma casa mais linda possível, mas se ela não tiver uma boa fundação, o que acontece? Ela vai cair. Mais cedo ou mais tarde, ela vai cair. Então, eu entendo que nesta construção precisa ter uma fundação, mas também precisa ter o projeto em si, né? Na realidade, quando você desenha a planta, você faz onde vai ser o quarto. E nós, quando estávamos construindo a primeira casa, na realidade nós construímos uma casa, mas a primeira casa a gente foi lá no engenheiro, ele fez o projeto e a gente olhava e ficava assim. E ali era um projeto de algo que aconteceria. Então, nós entendemos que uma construção precisa ter fundação, precisa ter projeto, o material precisa ter qualidade. Você não vai colocar qualquer material. Tem edifícios, alguns anos atrás, edifícios que foram construídos com material porcaria, caiu. Nós precisamos ter na nossa salvação
a realidade da segurança, a garantia de que isso vai dar certo, e nós, no final nós queremos ver os resultados. Eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Eu quero falar sobre algumas coisas que devem nortear a nossa vida. Eu quero trazer uma palavra para você. Nós não estamos vivendo um tempo de perseguição claramente, mas nós estamos vivendo momentos que antecedem muitas perseguições. Nós estamos vivendo tempo em que nós precisamos ser crentes de uma outra categoria, uma categoria mais elevada. A gente precisa subir de nível. Nós estamos vivendo muito na mediocridade de um tipo de evangelho que, muito Nutella. Evangelho Nutella é aquele que qualquer coisinha abala. Qualquer coisinha desiste. Qualquer coisinha, eu não sei se Deus me ama. Qualquer doença, qualquer perda, qualquer coisa, a sua fé fica abalada. Por favor, meu irmão. Nós precisamos subir de nível. Nós precisamos fazer um upgrade, dar uma guinada em nossa fé. Porque o que nos espera não são coisas tão fáceis. Por isso, primeiro, eu quero destacar a questão da fundação. Pedro, quando ele escreve, ele diz, no verso 3, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Pedro está falando de uma fundação aqui, de um fundamento aqui. Essa fundação, a nossa esperança é baseada na vida que venceu a morte. Nós temos um fundamento que não é abalado por nenhuma outra coisa, porque quem garantiu isso foi Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus na cruz do Calvário, Ele garantiu a nossa salvação. Ele disse, está consumado, e agora, a partir desse momento, eu posso me apropriar de um fundamento firme. Jesus Cristo comprou a minha salvação. Ele abriu as portas para que eu pudesse ter acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho. Glória a Deus por isso. Então, a nossa vida, a nossa esperança, ela precisa estar firmada. E ela está firmada aonde? Não está firmada nos seus sentimentos. Ela não está firmada na igreja batista, nem no pastor, nem no líder, naquela pessoa, porque tem muita gente que abala a sua fé, abala a sua vida por causa de nome de pessoas, por causa de situações. Mas se a sua fé está firmada na morte e ressurreição de Jesus, não há possível você se abalar, porque o fundamento da sua fé é Jesus Cristo. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. Por isso é importantíssimo nós, como igreja, sermos uma igreja firmada na ressurreição de Jesus. A alegria que você tem que ter não é se a sua conta bancária está explodindo, se você tem garantia de que você vai ter o plano de saúde melhor, porque se você está ficando doente, velho, você tem uma aposentadoria gorda. Não, não é isso. O que garante a nossa alegria, você sabe, porque isso pode passar de qualquer... Eu sempre falo isso, em qualquer momento, nós podemos perder tudo isso. Você pode ter uma grande poupança, ficou doente, vai ter que gastar tudo no tratamento. E já era. E ainda vai precisar pedir para a ajuda de alguém. Mas quando a gente sabe que existe alguma coisa a mais elevada, que não é terrena, não é momentânea, não é circunstancial, mas é um fundamento. Eu estou construindo um edifício onde a ressurreição de Jesus é o meu fundamento. Então, essa construção de esperança, ela é firmada nessa realidade. Ela é firmada também na realidade de que existe um projeto. E o texto diz lá, é uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda, não se deteriora, guardada por vocês. Aonde? No céu. E eu acho lindo, quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim que a realidade
A realidade desse projeto é que nós começamos a desfrutar agora. Tem gente que estava na classe de novos membros agora há pouco, inclusive você que ainda quer participar, você pode. Ainda dá tempo de você entrar ainda no próxima aula. Eu quero dizer para você uma coisa. Nós estamos desfrutando um pouquinho da realidade, mas você não tem ideia do que vai ser no céu. O que você vive hoje, um milagre, Deus me curou. Deus deu livramento aqui. Deus me pôs uma família que me compreende, me abriga. Eu sou aceito na igreja, eu encontrei uma comunidade que me acolhe. Tudo isso são fragmentos comparados com a glória que haveremos de viver com o Senhor. Por isso, esse projeto, todo projeto é uma projeção de algo que vai acontecer plenamente. Nós ainda não estamos vivendo plenamente aquilo que Deus projetou. Você sabe disso? Tem dores aqui, tem sofrimentos aqui, mas tem consolo do Espírito Santo aqui. Mas lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas hoje nós vivemos o vislumbre dessas realidades. Por isso, nós precisamos entender que a nossa salvação deve ser o nosso maior bem mais precioso. Nenhum cristão pode passar por momentos tristes, mas não pode viver plenamente dizendo que está infeliz, porque quem é salvo por Jesus Cristo tem a plena esperança de estar com Ele, ter todos os seus sofrimentos retirados e ter a companhia plena do Senhor para todo sempre. Nós precisamos nos animar com isso, queridos. Nós precisamos nos animar com isso. O texto de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 18 diz assim: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com Ele nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. E o texto de Paulo diz assim: portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. E eu estou hoje animando vocês a isso, queridos. Que embora nós tenhamos dores aqui, embora nós tenhamos sofrimentos aqui, privações aqui, há uma esperança de que Jesus, quando voltar, Ele vai nos levar e vai estar conosco para sempre. E a gente tem que cutucar a pessoa e falar: isso é verdade, anima-te. Vamos fazer essa dinâmica, cutuca a pessoa e fala: olha, isso é uma verdade. Fala, isso é uma verdade. Você tem que estar animado com isso. Fica animado com isso. Alegra. Ai, pastor, mas eu estou tão isso, eu estou tão aquilo. Anima, porque isso é momentâneo, é passageiro. O que você está passando. Sabe de uma outra coisa? Nós precisamos ver que esse edifício da salvação que está sendo construído e que Pedro está tentando animar as pessoas que estão sendo perseguidas, que perderam todas as suas coisas, perderam suas casas, perderam seus relacionamentos e estão tentando reconstruir. Esse povo lá da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, eles estavam precisando de uma palavra de ânimo, mas ele está dizendo: olha, sabe de uma coisa? Tudo que vocês receberam, que vocês são eleitos e têm uma viva esperança, essa viva esperança que eu quero dizer para vocês, ela tem uma qualidade. O verso 4 diz assim: é uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem deteriora, guardada para vocês nos céus.
O texto de João 10, 28, 29 está dizendo que eu lhes dou a vida eterna e nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-los da minha mão, pois o meu Pai as deu a mim. Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Você não pode, Deus não vai te perder. Ninguém pode perder a salvação que Deus garantiu. Você pode descansar nessa salvação, querido. Descansa. Você está protegido. Jesus está dizendo, você está... Ai, mas será que se eu fizer isso... Não, Jesus já garantiu lá na cruz do Calvário. Descansa e vive essa realidade. Essa qualidade é uma qualidade... Essa esperança, ela é uma esperança que... Essa esperança não tem tempo de validade. Essa esperança, ela é, está dizendo, imperecível. É algo que não destrói, não acaba. É pura, imaculada, não pode ser contaminada, não pode haver nada que altere a sua realidade. É como o ouro. Ela transcende a morte. A morte acaba. Mas está dizendo que a esperança que nós temos, ela transcende até a morte. Glória a Deus. Eu me alegro com isso. Você se alegra com isso? Por isso, nenhum sofrimento pode arrancar a nossa esperança. Nenhum sofrimento, nenhuma tribulação, nenhuma luta, nenhuma circunstância adversa, nenhuma perda é maior do que aquilo que está reservado para nós, aguardando-nos. É momentâneo esses momentos que você está passando de dificuldade, de luta. É momentâneo, porque há uma esperança de algo eterno para você. Por isso, essa segurança, ela está firmada no poder de Deus. Ela é firmada no poder de Deus. O texto de 1 Pedro 1,5 diz assim: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronto para ser revelada nos últimos tempos. Glória a Deus por isso. Por isso, o 2 Timóteo 1,12 diz assim: por isso eu estou sofrendo, por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele que creio. Tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Deus está guardando a sua salvação. Deus está guardando você em cada situação. Ele está perseverando, Ele está firme, Ele está vigiando. O guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. Ele está ligado em tudo que você está vivendo, querido. Nós precisamos ter alegria. Sabe que resultado nós temos? Primeiro, e eu creio que isso tem que ser a marca desta igreja, em especial, ou das igrejas, daqueles que creem no Senhor. Primeira marca é a alegria. Fale comigo, alegria. Sabe o que é isso? É a viva esperança. Gente que tem esperança tem alegria. Gente que não tem esperança tem tristeza. Pode ter certeza, ninguém que tenha esperança está triste. Agora, quem não tem esperança está triste. E eu tenho visto muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não têm esperança e vivem murmurando, tristes, abatidos. Eu fico pensando, que tipo de cristão é esse? Que tipo de cristão é esse? Que embora tem o seu nome escrito no livro da vida, o Espírito Santo habita dentro dele, e diz o Senhor que nunca os deixaria, nem o abandonaria, colocou você numa família chamada família de Deus, colocou o selo dele na sua vida, perdoou os seus pecados, deu vida eterna a ele. Ainda assim essas pessoas se sentem no direito de ficar abatidas, tristes, desesperançosas. Eu não estou dizendo que tristeza e sofrimento não nos abate, mas não pode nos deixar abatidos dessa forma. Nós precisamos nos levantar.
Toda vez que eu começar a bater, traz essa memória. A alegria. É uma alegria que não é circunstancial. Não é circunstancial. Ai, como eu vejo crentes felizes só quando as coisas estão indo bem. Mas quando as coisas estão indo mal, mais murmura, mais reclama, mais fica abatido e mais misericórdia. Uma das marcas daqueles que foram eleitos, presta atenção, queridos. Uma das marcas daqueles que foram eleitos é uma alegria que não pode ser retirada. Não baseada em circunstâncias, mas é uma alegria que vem das convicções de que verdades reveladas nas Escrituras. Quando eu olho para a palavra, aí eu falo assim, essas verdades são para mim. Elas são a minha história. Elas são a minha vida. Quando você olha e é testificado dentro do seu coração, o Espírito Santo testifica com o seu espírito. Quando você vive acima das nuvens, né? Na realidade, quando a gente pega um avião, assim, né? Na realidade, em algumas situações, sempre o avião voa acima das nuvens. Aí você olha para baixo, relâmpagos, trovões. Lá embaixo a gente fala assim, lá embaixo está uma chuva. Mas o avião está voando acima. Ele voa acima das nuvens. E você olha para baixo e fala assim, se eu descer, quando o avião descer, ele vai pegar uma tempestade. Mas quando ele está acima, pode cair a tempestade que for. Pode cair a tempestade que for. Sabe o que acontece? Nós estamos nos braços do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso, a viva esperança gera um povo cheio de alegria. Gera um povo cheio de alegria. Por isso, 1 Pedro 1,6, ele está dizendo, portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por um tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Amados, 1 Pedro 4,12 diz, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Sabe por quê? Pelo contrário, o 13 diz, alegre-se muito, pois essas provações os tornarão participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória, quando ela for revelada. Então, o primeiro resultado de uma viva esperança é a alegria. E o segundo resultado dessa viva esperança é que você consegue, quando você tem esperança, você consegue suportar os dias difíceis. Você consegue perseverar nos dias difíceis. Eu quero, olhando para o texto, diz assim, como fogo, o verso 3, Pedro 1,7 diz assim, como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória, honra no dia de Jesus Cristo, quando o dia que Jesus Cristo for revelado. O que vocês estão passando é um fogo que está provando vocês. E cada foguinho, cada prova vai levando vocês. Você se alegra nisso, Fábio? Você se alegra nisso, querido? Você se alegra nisso, Mariana? Você se alegra nisso? Nós temos que nos alegrar nessa realidade. Essa realidade de que as provações, elas vêm para nos purificar. Embora nunca tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Então, quero começar a concluir falando isso. Olha, as aflições, as provações são passageiras. Amém? Amém?
Segundo, elas produzem em nós verdadeiro louvor. Só quem realmente passa por provação consegue adorar de verdade a Deus. Porque quem só adora quando está tudo bem é uma adoração falsa. Mas quem adora quando está passando no meio da provação, esse sim é um verdadeiro adorador. Ele gera um amor mais profundo e intenso, uma dependência maior do Senhor. Por isso, eu quero concluir dizendo que a palavra mártir, ou martuns, é a palavra testemunha. Na igreja primitiva, quando falava assim, ele é um mártir, ele é uma testemunha. A vida dele ele está disposto a correr o risco, está preparado para ser mártir. Se tudo der errado, você continua firme no Senhor? Se o negócio ferver, você continua firme no Senhor? Se a sua casa for ao chão, você continua firme no Senhor? Se você perder filhos, você continua firme no Senhor? Por isso, a gente precisa estar preparado para ser mártir. Mártir significa que eu estou preparado para testemunhar até as últimas consequências da minha vida, da minha fé no Senhor Jesus. Até as últimas consequências. Por isso, eu quero concluir essa palavra. Pedro encorajou os cristãos, lembrando que eles são eleitos e peregrinos, mas eles têm uma esperança viva guardada nos céus, enquanto ainda não possuímos essa herança. É igual um herdeiro. Imagine se você soubesse que o seu pai deixou uma herança para você de R$1 milhão, ou... Né, tem gente que hoje tem gente que achando que 1 milhão é pouco, né? Antigamente 1 milhão era bastante. Mas imagine você sendo herdeiro de todas as coisas que Deus te deu. Então imagine que você tem um pai muito rico e deixou uma grande herança para você. Vamos por aqui. Eu quero que você pense nisso. Você já não vai ficar mais abalado pensando em como será que eu vou pagar essa conta, pagar isso, resolver isso? Não, eu sou herdeiro. Você talvez não recebeu todos os benefícios da herança, mas você já começa a viver e desfrutar um pouquinho dessa herança. Ela ainda não é completa, porque ainda você não tomou posse completa. Mas vai chegar o dia em que você vai tomar posse completa dessa herança. A herança que o Pai nos preparou. Através do sacrifício de Jesus, movido e nos auxiliado pelo Espírito Santo. Por isso, essa viva esperança precisa ser vivida, experimentada, praticada. E eu quero falar algumas coisas muito pontuais. Você sabe que se a gente permanecer firme, presta atenção, isso vai dar um tempo necessário para que Ele trabalhe em nós. Tem gente que se desespera e sai logo da posição. Persevera. Você vai ver o resultado da sua perseverança. Você vai experimentar o resultado da sua perseverança. Você vai dar tempo para você e para Deus fazer a obra na sua vida. Você sabe que quando a gente persevera,
Há um tempo para forjar o caráter de Deus em nós. Tudo o que acontece na nossa vida acontece num processo. E você sabe que todas essas provações vão forjando o caráter de Deus em nós. E a cada provação você se parece mais com Jesus. Cada provação, um pouquinho mais parecido com Jesus. Você sabe que quando a gente persevera em esperança, a gente tem um tempo para mostrar para nós mesmos que o reino de Deus é mais atrativo que o reino desse mundo. Qualquer outra circunstância. Nós temos um tesouro muito lindo, maravilhoso, que é a nossa salvação. E ela é que deve garantir a nós a alegria e a perseverança em meio ao sofrimento. Eu quero convidar você a viver essa realidade. Eu quero convidar você a ser uma pessoa cheia de esperança. Uma viva esperança que está garantida pelo nosso Senhor. Queria que você ficasse de pé. Sabe de uma coisa? Eu estava pensando em pregar sobre João Batista quando ele entrou na crise de fé. Ele estava preso, ia próximo ele ser decapitado, e ele manda os discípulos dele perguntar: Jesus, é tu mesmo aquele? Ou temos que esperar outro? João Batista, um homem de fé, passou por essa situação. Alguns dizem que era por causa dos discípulos, mas eu creio que qualquer homem, Pedro, Elias e João Batista podem passar por tempos de crise de fé. E Jesus manda responder para ele: responde para João, os coxos são curados, os cegos estão ouvindo, e o evangelho está sendo pregado. Ele disse para João Batista: João Batista, tudo está no controle. Mesmo que você esteja na prisão, saiba de uma coisa: os projetos e os planos estão acontecendo no tempo meu, no meu tempo, da minha forma. Por isso que muitas vezes a gente pode estar numa prisão, pode estar passando por uma situação, Deus está mandando dizer: olha, os meus planos ainda estão acontecendo. Se firma nisso, se firma nessa realidade, e você vai experimentar uma alegria e uma perseverança em meio a todas essas situações. Você toma posse dessa palavra? Toma posse, fala assim: eu tomo posse dessa palavra. Em nome de Jesus.